depois eu quero ver todo mundo. Vamos lá, então. Não importa se está desengonçado, não importa se está mexendo torto, para Deus. O que tem valor é o que está no coração do adorador. Facinho, né? Eu até quero que você nem sabia. Muito bem, agora eu e a Silvana está me cobrando, eu esqueci de cumprimentar vocês. Boa tarde, irmãos, paz e amor. Isso aí, agora eu tô com todo mundo de pé. Vamos treinar todo mundo junto, então. Vamos lá. Não importa se está desengonçado, não importa se está mexendo torto, para Deus o que tem valor é o que está no coração do adorador. Levanta mais. É para um lado, é para o outro, levante os braços, vira o pescoço, dê um sorriso e balança o corpo todo. O importante para Deus é o seu esforço. Muito bem? Então pode cantar a música. Vamos lá todo mundo agora. Todo mundo dançando. Vai lá, soldado. Não importa se está disputado, não importa se estamos todos todos parados. O que tem valor é o que está no coração adorador. Não importa se estamos disputados, não importa se estamos sendo todos parados. O que tem valor é o que está no coração adorador. É para o lado, é para o outro, levanta os braços, tira o pescoço, dê um sorriso e balança o corpo todo. Importante para Deus o seu esforço. É para o lado, é para o outro, levanta os braços, tira o pescoço, dê um sorriso e balança o corpo todo. Importante, que o fato para Deus é o seu esforço. Não importa se está dificultado, não importa se está mexendo tudo para Deus. O que tem valor é o que está no coração adorador. Não importa se está dificultado, não importa se está mexendo tudo para